Olá, neste vídeo vou explicar como escrever as limitações do estudo científico quando você está escrevendo seu manuscrito para enviar o artigo para publicação. Eu sou Daniel Mendes e este é o canal Academia da Pesquisa. As limitações de um estudo científico ou do artigo podem ser definidas como as características do desenho ou da metodologia que influenciam a interpretação dos resultados. Isso tem muito a ver com o potencial dos seus achados, dos achados que foram descritos no estudo, de generalizar esses resultados para outras populações além daquelas que você estudou. Isso está ligado também à validade externa dos seus dados e também à validade interna, que é o grau de confiança de todas as análises que foram feitas com seus dados. Alguns pontos importantes para destacar sobre as limitações do estudo. Primeiro, é muito melhor você mesmo, pesquisador, descrever as vulnerabilidades da sua pesquisa, do seu estudo científico, do que isso ser feito por outros pesquisadores ou por outras pessoas que vão analisar seu artigo, como os revisores das revistas. Então é sempre melhor você mesmo, pesquisador ou a equipe de pesquisa, descrever essas vulnerabilidades. Não ignore as limitações. A tendência do pesquisador é sempre evitar de descrever as limitações, porém a gente vai ver nesse vídeo que vale a pena descrevê-las com cuidado, porque isso acaba fortalecendo o seu estudo. Então mostrar as limitações fortalece o estudo científico, porque passa a impressão que você estudou bastante o assunto e conseguiu identificar algumas limitações nos seus dados. Entenda que as limitações muitas vezes são oportunidades para novas pesquisas e não só cite as limitações. Procure interpretá-las e mostrar qual é o real impacto de cada limitação na análise dos seus dados nos resultados. Uma frase muito comum que todo orientador fala é que todo estudo tem limitações. Agora, se por um lado é importante descrever as limitações, por outro lado, limite essas descrições para aquelas que estão relacionadas à sua pesquisa, à questão da pesquisa, ao objetivo principal, aos seus objetivos. Não precise descrever todas as limitações, todas as vulnerabilidades do seu estudo. Seja bastante específico e procure limitar essas descrições àquelas relacionadas ao seu objetivo. Portanto, evite descrever aquelas não relacionadas à metodologia do seu estudo. Existem dois grupos de limitações. O principal, a maior quantidade, está nas questões relacionadas à metodologia e também aquelas relacionadas ao desenho do estudo. Vamos ver como isso funciona. Essas são algumas possíveis limitações relacionadas à metodologia do artigo. Primeiro, o tamanho da amostra. Veja que o tamanho amostral, o N necessário para dar poder estatístico para suas análises, está relacionado ao seu objetivo principal e à questão da pesquisa. É sempre importante fazer uma análise a priori, ou seja, ainda na fase de planejamento dos dados, antes de fazer a coleta dos dados, fazer uma análise do tamanho amostral necessário. E depois da coleta de dados, uma nova análise do tamanho amostral com poder estatístico conseguido com aquela quantidade de participantes que você analisou. Existe um vídeo aqui no canal específico sobre o cálculo do tamanho amostral e os cálculos mais simples podem ser feitos com softwares gratuitos que você encontra na internet. Ainda sobre o tamanho da amostra, tenha em mente que quando você vai fazer testes de correlação entre as variáveis, correlação entre variáveis contínuas, normalmente o N necessário não é muito grande quando em relação à comparação entre grupos. E também, mesmo nas comparações entre grupos, as análises paramétricas com testes paramétricos ou com distribuição normal necessitam de tamanhos amostrais maiores. Então, se você está planejando uma análise mais simples,
Considere fazer uma análise não paramétrica, porque aí você vai precisar de um tamanho amostral um pouco menor. Uma outra limitação muito descrita pelos autores é a falta de estudos anteriores. O fato do seu tópico ou o tema da sua pesquisa ter sido pouco estudado acaba limitando um pouco a capacidade de generalização dos seus dados. Quando há vários estudos com a metodologia semelhante, isso acaba fortalecendo a sua pesquisa e facilitando a generalização para outras populações. Existem limitações em relação à coleta de dados. Uma das principais é em relação à qualidade de dados nos registros retrospectivos. Muitas vezes, os registros em prontuários, análises retrospectivas pecam pela qualidade dos dados. Também, quando você está coletando os dados, muitas vezes é possível identificar outras questões que você não pensou antes, que o pesquisador não pensou antes em analisar. Por isso que vale a pena fazer um estudo piloto inicial com uma amostragem pequena, exatamente para ver essas dificuldades. Num estudo piloto você vai poder ter noção da qualidade dos registros de dados que você está procurando e você pode sim identificar outras questões a serem analisadas. Então sempre considere isso, fazer um estudo piloto inicial com uma amostragem pequena, 5 ou 10 participantes, só para você ter noção de como vai ser a sua coleta de dados. Outra fonte muito comum de limitações são quando os dados são autorrelatados, relatados pelo próprio participante da pesquisa. Quando ocorre isso é muito sujeito a vieses ou erros sistemáticos. Erros muitas vezes relacionados à lembrança dos dados, lembrança das informações, erros relacionados à memória do participante ou mesmo à qualidade do registro de dados. É muito comum também, em dados autorrelatados, o participante superestimar informações positivas e subestimar informações ou dados negativos. Então, isso tudo deve ser relatado. Preste atenção quando for fazer dados autorrelatados. Limitações relacionadas à análise dos dados, ou seja, relacionadas à validade interna dos seus dados. Muitas vezes estão relacionadas a instrumentos de medida inadequados, não apropriados ou adaptados àquela condição de saúde que você está estudando. Quando você usa um instrumento que não está adaptado ou não está apropriado, isso reduz a confiança dos seus dados, reduz indicadores de validade interna. Existem também as possíveis limitações do desenho do estudo. Uma das principais é o acesso aos participantes. Muitas vezes a equipe de pesquisa não tem acesso a todos os dados que precisa, em laboratórios, em registros hospitalares ou mesmo com familiares de participantes. E também relacionado ao tempo necessário para que ocorra um desfecho. Isso ocorre, por exemplo, em estudos prospectivos, em que às vezes é necessário um tempo prolongado para estudar um desfecho e o pesquisador não tem esse tempo necessário para fazer essa coleta para aguardar o desenvolvimento de um desfecho. Nas pesquisas da área da saúde, as limitações habitualmente são descritas no final do tópico da discussão. No final da discussão, ocorre a conclusão dos seus achados e logo antes da conclusão, o pesquisador deve descrever as limitações. Há algumas revistas científicas, alguns periódicos que ainda pedem para, depois das limitações, o pesquisador descrever os benefícios do seu estudo, dos seus achados. Então veja as instruções para os autores da revista científica que você deseja enviar um manuscrito, mas via de regra as limitações são descritas no final da discussão, logo antes do parágrafo da conclusão. E se as limitações são muitas, se você identificou muitos itens, muitas vulnerabilidades no seu estudo, mesmo assim, não deixe de publicá-lo. Considere mudar um pouco o ponto de vista, considere reposicioná-lo como um estudo piloto, que vai abrir perspectivas para novos estudos, para novas pesquisas. Portanto, um sumário sobre as limitações
como descrever as limitações no seu estudo científico. Descreva cada limitação com termos concisos e explique cada limitação, mostrando qual o real impacto delas nos seus achados, nos seus resultados. Mostre, se for o caso, mostre oportunidades de novas pesquisas. E não se esqueça que descrever as limitações acaba fortalecendo o seu estudo. E este foi mais um vídeo do canal Academia da Pesquisa. Se você gostou, curta, compartilhe e muito obrigado por ter assistido até aqui.